Então, eu queria agradecer todo mundo que respondeu, né? Acho que isso mostra como as pessoas estão envolvidas com o esporte e acho que é um caminho para a gente evoluir, né? Acho que no esporte pequeno a gente precisa de toda a ajuda possível e só as pessoas terem parado para pensar e responder ao e-mail já mostra que a gente tem um material para trabalhar, né? E que qualquer solução passa pela comunidade, pelas pessoas que fazem esporte de fato. Também queria esclarecer que a ideia aqui não é a gente ficar discutindo o que surgiu, eu relatar para o Marcelo o que apareceu na pesquisa, porque, claro que a troca de ideias é sempre importante e que daí surgem novas ideias ou se refinam as que já existem, mas já tem vários fóruns com esse intuito, né? E muitas vezes o que acontece é que quem é mais eloquente, quem fala mais alto, termina dominando esses espaços. Então, aqui a gente decidiu fazer um pouco, uma coisa mais filtrada, de eu receber todas as opiniões, resumir e passar para o Marcelo. O Marcelo vai levar para a comissão dele e acho que vai trazer uma resposta aí no futuro breve. E aí sim, acho que vai se abrir para discussões gerais. E também peço que não esperem uma super coerência entre todas as opiniões, né? Porque se a opinião de uma pessoa normalmente já tem incoerências, quando se junta de várias pessoas, como é o caso aqui, não tem como, né, se ter uma unidade tão forte. Mas entre deixar opiniões de fora ou abraçar uma certa incoerência, eu preferi o segundo caminho. E até porque tem opiniões de gente de todos os estados que pratica enduro, de endurista de ponta, quanto endurista que sei lá, só faz regularidade ou que está começando. Então, com toda essa heterogeneidade, não tinha como ser totalmente coerente. E, e o Então é isso. As opiniões que apareceram só de uma pessoa, eu não trouxe aqui, e as opiniões que apareceram mais recorrentemente, eu dei mais espaço. Coloquei várias citações, porque acho que é mais fácil mostrar pelo que as pessoas escreveram de fato do que eu ficar tentando interpretar. Então, vou começar aqui. Bom, o primeiro tópico era sobre, né, a briga quase que constante entre Instituto e CBH, e como conciliar essas duas entidades em prol do esporte. A primeira coisa que apareceu, assim, de forma quase unânime, foi sobre as taxas que a CBH cobra dos enduristas, dos organizadores de prova. Ô, André, com licença. Ô, Pedro, posso, Beleza. posso, Não, é sobre a apresentação mesmo. Eu vocês acho não que estão você vendo? colocou no modo de apresentação. Vocês não estão vendo? Porque, aqui está aparecendo ainda no modo sem ser apresentação, sabe? Uhum, peraí, Aí então. não, você passou de slide? Passei. Não tinha passado ainda não. Ah, beleza. Obrigado. Chegou aí. Falou. Valeu. Agora vocês estão vendo. Agora está no taxa CBH. Boa. Então vou assim. Mas não está no Tá tudo. modo apresentação, não. Está no modo. De edição, né? Mas tudo bem. Então, a primeira coisa que apareceu foi as taxas da CBH, as taxas que a CBH cobra do esporte, uma coisa quase unânime, assim, entre quem respondeu. A primeira coisa é que elas são muito pesadas, que está entre aspas, sempre foi o que alguém falou, então o Endurance falou, as taxas cobradas pela CBH inviabilizam o esporte. E essa segunda citação aí também acho que resume bem a visão do endurista de que
apesar, né, do enduro já ter 30 anos no Brasil, é um esporte incipiente ainda, é uma iniciativa nova, né? É muito frágil. E o peso que a CBH coloca no enduro dificulta com que ele se desenvolva. O papel da CBH deveria ser o contrário, né? De incentivar, de prover recursos à disciplina. Então, outro ponto, então, outro ponto também recorrente é que, apesar dessas taxas serem altas, a CBH faz muito pouco pelo enduro. A gente não tem um retorno por tudo que a gente paga. E, então, alguém escreveu, né? As taxas cobradas pela CBH são abusivas e inviabilizam a realização das provas e esse dinheiro nunca retorna para o esporte. Ou a CBH só cobra taxas e nada oferece em troca. O segundo ponto, aí mudando de lado na briga, né? É sobre o Instituto. Uma coisa também quase unânime é que ninguém entende exatamente qual o papel do Instituto, a que ele se propõe. Se ele é um organizador de provas, se ele é uma associação de atletas, se ele é um antagonista da CBH, tudo isso não está claro para as pessoas. Cada um tem uma visão, né? Então, um atleta escreveu: o Instituto pode ter a função de dar suporte às comissões organizadoras dos eventos, chegar com um pacote de cronometragem, revisão de trilha e veterinários, e dar uniformidade ao esporte. Já outro escreveu: o IB não deveria organizar provas, mas dar apoio e juntar recursos aos organizadores. E um terceiro escreveu: no caso do IB, o problema é ainda maior, pois este nem sequer sabe, a essa altura do campeonato, o que ele é, para que serve, quais são seus objetivos e o que pretende a ser. Então, acho que teve uma recorrência muito grande dessa indefinição, dessa dúvida do que é o Instituto e uma heterogeneidade grande de caminhos que ele poderia tomar. Mas, acho que o ponto aqui é que a dúvida é generalizada, inclusive muita gente próxima ao Instituto que participa expressou essa indefinição. Aqui uma citação forte, mas que resume bem a visão de vários atletas, o IEB quer tomar para si o papel da CBH, mas é uma organização paulista e não nacional. E aí essa questão geográfica é quase unânime nas respostas. Então alguém escreveu: é importante que haja esclarecimento se o IEB é um órgão exclusivamente paulista ou de representação nacional. Às vezes eu sinto que o IEB se preocupa apenas com o estado de São Paulo. O ideal seria que o IEB funcionasse como uma associação em cooperativa para todos os organizadores de prova do Brasil. O erro começa pelo nome, IEB, Instituto Enduro Brasil, uma vez que o IEB nunca se preocupou com o enduro brasileiro. Entendo que o IEB deveria ser mais atuante nos demais estados da federação e não restrito a São Paulo. Acredito que o IEB teria capacidade para gerir provas em outros estados que não só São Paulo. Então, é mais uma dúvida a respeito do IEB, né? E um terceiro ponto, meio decorrente desse, é que as outras federações que não, de fora de São Paulo, se sentem órfãos, porque eles sentem que a CBH não as apoia e que eles não têm o IEB, que o IEB também não está a fim de ajudar. Então, eu coloquei lá no e-mail a questão do Instituto e CBH, e vários enduristas de fora de São Paulo falaram: não é Instituto contra a CBH, é CBH e federações estaduais. Um ponto que eu achei muito interessante, que vários enduristas trouxeram, é o de que a briga entre CBH e IEB é só por ego, por vaidade.
E um fato que prova isso é que não tem uma diferença de ideias a respeito do esporte, não tem dois projetos diferentes. Não é que uma das entidades acredita, sei lá, que o enduro tem que ser em trilhas antigas e quebradas, e é um esporte de mais resistência do que velocidade, e o outro acha que não, que a gente tinha que fazer provas no estilo de Dubai, que tudo é a respeito da velocidade, e então, por causa disso, gera-se esse conflito. Não tem essa diferença de projetos, de visões a respeito do esporte. Se você parar para pensar, talvez o que apontaram foi que tem uma falta de projeto dos dois lados. Mas se eles têm um projeto, ele é muito parecido, então não teria por que ter essa briga, a não ser pela vaidade das pessoas envolvidas, né? Então, alguém falou, a origem do problema, ou seja, a falta de projeto. Projeto que a CBH não tem e que o EB também não tem. Ou outra pessoa, sempre senti falta nas duas entidades de um planejamento estratégico, de metas a serem alcançadas e planos de ação para isso. Me pareceu sempre que as coisas são levadas em um piloto automático, de montar calendário e organizar provas. A despeito, claro, de algumas ótimas iniciativas que apareceram eventualmente, mas normalmente vindas de uma boa ideia de alguma pessoa física e não das entidades. Na mesma linha, né? Alguém escreveu, me parece que essa disputa em alguns momentos teve um cunho mais pessoal, quase como uma briga de egos, do que uma diferença filosófica de como enxergar o enduro. Ou, esses órgãos são compostos por pessoas. As pessoas têm egos e nosso pequeno esporte não comporta. Para resolver, só muita terapia. E um terceiro, além da luta institucional, virou uma luta pessoal, de alguns contra outros. Uma coisa que apareceu foi algumas referências ao como eles se organizaram, o modelo uruguaio, né, como se organizaram no Uruguai. Se alguém não sabe, né, lá eles montaram uma associação dos enduristas e a Federação Uruguaia delegou a essa associação toda a organização do esporte e só ampara ela. Então, alguém escreveu, veja o modelo da Audi, que é essa associação uruguaia, como um grande sucesso. Uma outra pessoa foi até mais longe, falou, a possibilidade de uma desvinculação total entre o Enduro e a CBH, o que resolve o problema, mas acredito que cria uma série de outros. É uma boa solução? Não sei. Pode até valer o debate. Ou seja, né, esse raciocínio que a gente faz em relação à FEI, né, internacionalmente, o Enduro tinha que se desvincular da FEI, a FEI só atrapalha, a FEI não quer ajudar e enquanto a gente estiver com ela, a gente não vai conseguir resolver nossos problemas. As pessoas também fazem no nível nacional, né? Já de repente era melhor a gente ser independente e decidir nossos próprios caminhos. E um terceiro, acho que não vou ler tudo, mas é basicamente essa ideia de que a CBH delegue, né, no caso, para o IEB, toda a organização do esporte, e acate tudo que vier do IEB, e essa pessoa foi até mais longe, sugeriu que a CBH ainda, além de repassar qualquer taxa que recebesse do Enduro, adicionasse 20% para ajudar o esporte. Surgiu também uma proposta de conciliação entre as entidades, que é uma coisa simples, que, claro, não vai resolver todos os problemas, mas me pareceu um primeiro passo muito interessante. É basicamente das duas entidades sentarem numa mesa e fazerem um diagnóstico juntos do esporte, do que precisa, de quais são os caminhos possíveis, e concordarem que, então tudo bem, essa é a nossa visão compartilhada, vamos agir a partir daqui, né? E pode parecer uma coisa banal, mas pode ser um primeiro passo importante, né? Às vezes os problemas surgem da falta de uma visão comum. Então,
eu achei interessante trazer essa sugestão. Bom, passando para o segundo ponto do e-mail, também teve uma discussão bem ampla a respeito da regularidade. Um pouco que a gente estava conversando aqui antes de começar a apresentação. Um ponto unânime é que a regularidade e a velocidade livre são dois mundos completamente diferentes e que talvez até tenham soluções que agradem os dois lados, mas que não dá para tentar tratar como uma coisa só. Então, essa citação aí que está em destaque, né? São dois esportes diferentes. Podia ter escolhido 10 citações falando a mesma coisa, talvez mais. Porque todo mundo começava o raciocínio por aí. Primeiro, a gente tem que entender que são duas coisas, são dois mundos diferentes. E uma coisa também quase unânime é que tem que se montar a regularidade pensando em no público amador, né? Quem é o endurista de ponta, ele vai se adaptar a qualquer regulamento, ou pode se abrir outras provas, sei lá, teve gente que sugeriu, deixa, né, quem quer só qualificar cavalo, fazer prova em casa. Os ARAs, os centros de treinamento, podem organizar provas internas que servem para qualificar os cavalos. Mas o cara que está começando, ou o cara que quer fazer regularidade, não tem a pretensão de ir para a velocidade livre, esse sim merece mais atenção e as provas de regularidade têm que ser feitas pensando nele. Tipo, isso foi um ponto muito recorrente, assim, quase unânime. Todo mundo também começou pelo regulamento de diversos pontos diferentes, chegando sempre na conclusão de que o regulamento atual é muito chato, que o cavaleiro tem muito pouca influência no resultado, que tudo depende do cavalo, que não tem emoção, que é chato ficar andando a 12 por hora, por exemplo, essa segunda situação, né? Falar, acho que deveríamos ter outro tipo de provas para graduação. É insuportável esse tipo de prova. Antigamente, em Brasília, tinha velocidade livre de 40 km. Eu adorava fazer porque não tinha obrigação. Eu nem me preocupava em chegar na frente, até mesmo porque tinha que fazer em 16 km por hora. Mas só de não ficar preocupado com o batimento já era ótimo. A terceira, penso que essa prova deve servir tanto para qualificar cavalos quanto para iniciar cavaleiros. Também é uma coisa, né, que eu já falei, né, que a regularidade atual é só sobre o cavalo e os cavaleiros se sentem desprestigiados e desestimulados. O andar 40 km em um canavial com 35 graus nas costas é afastar qualquer cliente. E a história do batimento também sempre vindo acompanhado do que isso afasta outras raças e gente que é, né, apaixonada por um cavalo, por uma raça, e essa raça simplesmente não é competitiva na questão da frequência cardíaca, e aí a pessoa termina nem se aproximando do enduro. Como eu já falei, né, também nenhum endurista de ponta falou, não, eu acho que tem que ser assim mesmo, acho que tá bom, acho que isso é importante para a gente qualificar nossos cavalos. Não, todo mundo falou, por mim, se mudar o regulamento, eu vou qualificar meus cavalos do mesmo jeito. Então, falou, quem deseja graduar o cavalo quer apenas um carimbo no passaporte, né? É isso, tá bom, não precisa ser do jeito que é. Mas, como eu falei, né, foi uma discussão bem ampla, surgiram pontos de diversos outros lugares, assim. Então, muita gente falou do ambiente, né, da trilha. As trilhas têm que ser mais divertidas, as trilhas têm que ser mais bonitas, né, as trilhas de regularidade.
A gente tem que fazer prova em locais diferentes, né? As provas são sempre nos mesmos lugares. O público dessa região já conhece. Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Precisa de festa. Precisa ser mais simples, né? Eliminar uma série de exigências atuais para essas categorias. Passaporte, capacete, estribo de gaiola, etc. É só uma exigência, exames de anemia mormo e GTA. Então, sem essa ideia de que, né, o negócio tem que ser divertido para quem faz. Virou uma coisa só de qualificar cavalo, então é tudo a respeito das regras, do tempo de chegada, do batimento, é uma coisa chata. E a gente parou de olhar para outros aspectos da prova, que são os que importam para quem gosta de regularidade ou para quem está começando. Então, a festa, né? Regularidade tem que ser valorizada na premiação também. Foi uma coisa que apareceu bastante. Acho que o público de regularidade se sente desprestigiado também na premiação, né? Até porque são muitas categorias então às vezes fica corrido e aí na hora da velocidade livre tem um destaque maior. Enfim, apareceu bastante. Uma outra situação, uma grande festa. Lembro das festas do Enduro lá atrás. O lembrete que fomento não é só a prova em si. Então, né, o fomento passa por formar novos centros de treinamento que tenham interesse econômico de participar com seus alunos. Ou seja, não basta olhar só para o que acontece, né, da sexta ao domingo. Para o esporte crescer, precisa ter uma estrutura que propicie para um cara amador simplesmente ter um cavalo, pagar para alguém treinar ele e esse alguém, né, levar o cavalo na prova e conhecer o esporte e tá junto com a gente, na verdade. É divulgação. Não adianta apenas organizar as provas em locais diferentes para os mesmos enduristas que vão nas provas tradicionais. É preciso ter um plano de comunicação para atingir novas pessoas desses locais. Ou seja, não basta só a prova acontecer, né? Todo mundo da região tem que saber e se interessar por aquilo para iniciar no esporte. Passando para o terceiro ponto, que era um pouco mais simples, né? Se o Campeonato Brasileiro deveria ser uma única prova com todas as categorias acontecendo naquele final de semana, ou se deveria ter um Campeonato Brasileiro de 100 quilômetros numa data, um Campeonato Brasileiro de 120 quilômetros em outra data, um de 160 numa terceira data, né, de regularidade, seu próprio modelo. E as respostas ficaram muito divididas. Eu até tentei tabular, deu quase 50-50. Metade das pessoas prefere uma data única com todas as provas, com todas as categorias nesse final de semana, e a outra metade prefere espalhar durante o ano. Mas não é uma polarização, porque as pessoas, quem prefere um modelo, não se incomoda com o outro. Ninguém foi radicalmente contra outra opção. É mais uma questão de preferência. E surgiram outras ideias também. Mas, bom, quem prefere a prova única, foi muito recorrente assim, a ideia de ter uma grande festa, né? De ter um grande evento que simbolize o enduro nacional. Então, acho que quem vai por esse caminho, acho que tem que ser a prova do ano, né? Que, inclusive, a CBH deveria se envolver mais na organização dela, deveria contribuir para que fosse um grande evento, uma coisa memorável, né? Dar um peso para essa prova. Então, alguém falou, temos que voltar a cultivar a importância de ser campeão brasileiro. Ou o Campeonato Brasileiro deve ser uma única prova, grande, esperada por todos o ano todo, grande festa. Essa coisa de, né, todo mundo esperar o Campeonato Brasileiro está muito ligada a ter um grande evento, né, uma data só no calendário que você olha e fala, nossa, o Campeonato Brasileiro aqui, tudo vai acontecer nesse dia, né? E quem prefere espalhar durante o calendário é por uma questão de poder correr mais de uma categoria ou por achar mais democrático.
Então, né, alguém escreveu: a maior chance de termos categorias mais cheias e competitivas e também maior brilho para cada categoria. E outra pessoa escreveu: mais estimulante para o público, pois permite que um cavaleiro participe de mais de uma categoria. Permite que outros compromissos não sejam impeditivos para a participação em alguma etapa. E com a realização em locais diferentes, permite que pessoas com menor possibilidade de locomoção possam participar. Então, né, quem prefere espalhar no ano, pensa que é complicado para alguém que perde o Campeonato Brasileiro, ou, né, se dá mais possibilidades, dá peso maior para mais provas. E outras ideias que surgiram, eu nem lembrava desse, depois, quando eu li, eu lembrei, mas que em um ano teve no Campeonato Brasileiro tinha uma competição entre estados. Então, sei lá, São Paulo tinha a sua equipe, Minas tinha a sua equipe, Rio tinha a sua equipe. Hoje em dia, né, o Paraná teria a sua equipe, e aí tinha alguma fórmula lá para calcular que estado tinha ganho o Campeonato Brasileiro. Claro que, né, as categorias individuais continuavam normais, como hoje em dia, mas também tinha essa premiação por estado. E mais de uma pessoa trouxe isso. Então, alguém escreveu: participei uma vez apenas de um brasileiro, onde os cavaleiros representavam seus estados, e achei espetacular. Me senti parte de uma equipe maior, parte de um todo. Eu realmente adorei. É uma declaração forte, né? A pessoa colocou toda a energia aí. E outra citou: voltarmos àqueles campeonatos onde os estados concorriam. E também surgiu a ideia de ranking. Algumas pessoas falando: eu acho que não tinha que ter um campeonato, não tinha que ter uma prova que definisse o campeão brasileiro, deveria ser um ranking. O campeão brasileiro devia ser escolhido por um ranking, ou outras pessoas falaram: acho que o Campeonato Brasileiro está legal assim, tal, mas o ranking caiu em desuso, o ranking perdeu a importância que ele já teve. Era um complemento legal, né? Além de ter o campeão brasileiro, ter o campeão do ranking valorizado. Sobre o calendário de 2022, quase não tiveram comentários assim pontuais de acho que essa prova está ruim ou deveria fazer assim, assado. Todo mundo falou: acho que o calendário está bom, ou não comentou nada. O que apareceu foi um desejo por previsibilidade. Mais de uma pessoa trouxe o desejo de que o calendário de um ano para o outro fosse o mesmo, ou fosse muito parecido, né? Que a gente soubesse em que datas ocorrem quais provas, e que isso se tornasse uma coisa perene. E também muita gente reclamando das mudanças de data durante a temporada, né? Porque você se programa, treina seu cavalo, e aí a data muda a prova muda de data, e até pessoalmente você já se programou e não e tem que lidar com essas mudanças o tempo todo, né? Foi uma reclamação recorrente. Outros pontos que apareceram que a organização das provas tem que pensar mais nas equipes de apoio, nos treinadores, né, que chegam muitas vezes antes da sexta-feira, vêm de longe e chegam num lugar que às vezes não tem comida, não tem banheiro, e não tem uma estrutura adequada para as pessoas ficarem ali para os cavalos normalmente tem, mas para as pessoas, que foi muito apareceu muito. Então, a ideia né, de que para os treinadores, para as equipes de apoio, as provas começam antes da sexta. Só para os cavaleiros, para os proprietários, que chegam na sexta e lá já está tudo pronto. Mas para as equipes de apoio muitas vezes sofrem. E foi isso. O resumo é esse. Eu vou passar esse arquivo para todo mundo que respondeu o e-mail. Eu vou passar o arquivo, acho que como uma forma, né,
de Oi, não estou escutando. reconhecer. Alô, você não está escutando? Ah, peraí. Estamos escutando. Ah, tá bom. Bom, então, enfim, o resumo acho que é esse. Estou Eu vou escutando. passar esse arquivo para todo mundo que me respondeu. E, bom, se mais alguém quiser também encaminho. É isso, não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa. Oi, André. Eu queria até te parabenizar pelo trabalho aí como representante dos atletas. Eu acho que a gente só consegue direcionar alguma coisa, a gente só consegue tomar determinadas atitudes em benefício do esporte aqui propriamente dito, quando a gente consegue ter umas ideias formatadas, entendeu? De para onde as pessoas querem que o esporte ande. Ou retomar algumas coisas que foram feitas no passado e que possam ser úteis agora. Eu acho que assim a gente tem alguns problemas, a gente tem vários problemas, mas por outro lado, eu acho que tudo que foi feito até agora também, meio que a trancos e barrancos, tal, mas, poxa, levou a equipe do Brasil a ser medalha de prata no ano passado no Mundial. Eu acho que isso não pode ser jogado fora. Né? Então, assim, tiveram seus erros, tiveram seus problemas, mas se chegou lá. Né? Eu acho que assim, a gente tem cavaleiros bons, a gente tem cavalos bons, mas a gente também não pode esquecer que quase todos esses começaram ou vieram do crioulo, do manga larga, e isso não pode ser esquecido. A gente precisa trabalhar forte esse fomento, entendeu? Para que a gente tenha mais atletas como você, André. Eu acho que você também não veio do árabe, acho que vocês vieram do manga larga, né? Então, você, o Pedro, sei lá, tantos outros, né, que vieram de outros cavalos, de outras raças, gostaram do esporte, se apaixonaram pelo esporte e aí procuraram a raça que melhor se adapta ao esporte. E a ideia é retomar isso. Eu acho que hoje a gente tem, como eu disse, bons cavalos, bons cavaleiros na ponta. Dentro daquela pesquisa nossa que foi feita, de quem gostaria de ser observado tal para participar do Mundial Pan-Americano, a gente teve uma leitura muito interessante disso. A gente tem vários cavaleiros, entendeu, interessados, poucos Yangs. Tá? Isso foi uma coisa assim que chamou atenção e preocupou um pouco. Ou seja, a gente precisa se preocupar lá com a base, a gente precisa se preocupar com o fomento, tá? Até em função disso, e era uma coisa que já me preocupava antes, né? Mas o Guilherme já está fechando uma turma que final de maio vai retomar o programa de intercâmbio na França, tá? Então, acho que até final de maio deve ir uma turma de brasileiros para lá, até final de julho devem vir uns franceses para cá para fazer esse intercâmbio. A gente vai voltar a fazer clínicas para jovens aqui no Brasil também, né? Sei lá, a gente tem uma série de projetos aí em andamento e acho que não faz sentido falar tudo agora de uma maneira desorganizada. Eu gostaria de pedir, André, eu não sei o que você acha, o que os outros acham, sei lá, umas 2 semanas, 3 semanas, para estruturar essas respostas, entendeu? Em cima da tua apresentação, esclarecer vários pontos, né? Porque eu acho que senão a gente vai ficar discutindo, cada um vai ter uma ideia diferente, e fica uma coisa bem formatada, bem apresentada. Eu acho que tem alguns pontos ali que são uma dúvida de muitos e, na realidade, um esclarecimento às vezes resolveria, né? Outros pontos que realmente merecem o nosso cuidado, entendeu?
para ter uma atitude diferente, né? Para que o esporte cresça. Eu olho muito hoje, sabe? Eu vejo uma série de coisas que às vezes é falta de diretriz, sabe? A coisa está tão solta que daí um fala, o outro fala, o terceiro fala, o quarto fala, e aí se perde totalmente o controle da coisa, né? E coisas que nem deveriam ser públicas, né? Que seriam fáceis de se resolver nos bastidores. Eu acho que a gente tem que voltar a deixar o atleta ser atleta, participar da prova, ele ter gosto de participar da prova, né? E não participar dos problemas, né? Hoje parece que, puxa, é interessante você jogar e só ter problemas. Não, eu acho que a gente, sei lá, precisa ter essa vontade de querer ir para a prova, sabe? Eu tenho isso para mim, eu sempre gostei muito de participar e de estar na prova, de fazer um churrasco, de reencontrar o pessoal na sexta-feira, sabe? Mas no sábado você acorda e vai para a prova, é outro espírito, muda, né? Mas é tão gostoso encontrar as pessoas. Eu gosto de brincar bastante, então, tipo, porra, ver o Branco ficar fazendo sacanagem com todo mundo, né? Quando a Mari não está por perto, eu acho que tudo isso faz parte. A gente sente falta quando isso acaba, quando a gente está de férias. Eu estou ansioso por voltar para encontrar de novo todo mundo. Então, é isso. Tá? E o que depender de mim, eu, Marcelo, como CBH, vocês podem ter certeza absoluta. Eu não quero criar problema, eu não quero dificultar nada para ninguém. Tá? Eu sou engenheiro, eu tenho reflorestamento, tenho uma empresa de engenharia, eu tenho estacionamento, e para mim, sou síndico do meu prédio, e agora eu sou diretor de enduro, e tenho 3 filhos para criar. Então, assim, cada estrutura, para mim, tem que caminhar sozinha. Tá? Eu acho que, assim, eu só vou ter sucesso como gestor em alguma coisa se eu não aparecer. Quanto menos eu aparecer, mais sucesso eu tenho. Porque eu não estou atrapalhando, porque eu estou deixando as pessoas trabalharem, sabe, e a coisa acontecer. Até porque você não tem como fazer sozinho, né? Absolutamente não tem. A melhor notícia disso tudo, né, que são quase 8 da noite, uma quarta-feira, e tem 23 pessoas aqui preocupadas com o esporte a ponto de estarem doando seu tempo por uma discussão que, né, a gente não vai decidir nada aqui, a gente só está explorando possibilidades e vendo a opinião das pessoas, né? Não é que a gente vai votar aqui que a gente vai tomar caminho X ou Y, e mesmo assim tem tanta gente disposta a comparecer, né? E já está ouvindo, né? Então, assim, André, sei lá, se o pessoal topar, eu gostaria de fazer, até conversar, discutir com a comissão hoje, todos esses pontos que nos foram apresentados, e a gente já marcar uma nova data de apresentação. Tá? Eu acho que a gente já pode deixar marcado, para não dizer assim, isso vai ser daqui a meio ano, um ano, não. Sei lá, 2 semanas, 3 semanas, o que vocês acham razoável? E a gente retorna, entendeu? Com uma resposta a esses pontos, né? Eu acho legal. Acho legal. Se todo mundo concordar, acho que 15 dias, não sei se é viável, né, para você, Marcelo, junto com o grupo, né? Mas eu acho interessante. Ô, Marcelo, eu acho que a apresentação do André, mesmo que ela não tenha sido como chama, fechada, porque não era para ser fechada mesmo, Sim. Ela coloca, levanta vários aspectos que deveriam formar parte do que eu acho que é um projeto. Ou seja, quer dizer, eu acho que se a gente demorar esse ano inteiro a fazer isso, não tenho pressa.
digamos, nesse sentido, porque não vamos resolver o problema haitiano. Haitiano vão ficar as coisas para botar, porque não dá para mudar muito as coisas. Mas, por exemplo, se a gente dedicar tempo, inteligência, discussão, para fazer esse projeto, ou seja, nas coisas que colocou o Andrés, que foram colocadas, na verdade, pelos enduristas, você tem vários aspectos. Tem como chama o esporte de rendimento, tem o esporte amador, que é a base desse outro. Então, tem a necessidade de voltar ao que era o enduro antigamente, que era uma diversão maravilhosa, a gente se divertia para caramba, hoje fica tudo uma coisa muito profissional. Não? Enfim, quer dizer, existem elementos, relação do enduro, qual que vai ser o papel da CBH em relação com o enduro, qual que vai ser o financiamento, qual que vai ser o apoio que a CBH vai fazer no financiamento, para onde que vão parar essas taxas que a gente paga. Essas, desde o meu ponto de vista, teriam que reverter. Inclusive, tem uma frase aí que foi eu que coloquei, tem que pagar mais em cima. Porque alguém, a não ser que seja a própria CBH, que organiza a prova enduro. Uma das coisas, por exemplo, que eu coloquei nas sugestões, mas o André não colocou ali, é voltar ao que era antigamente o Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse é outro dos pontos que a mim também me interessa. Por exemplo, essas ideias de manga larga, crioulo, tal, eu acho que o objetivo seria reuni-las. A gente está se dividindo. Então, nós temos campeonatos estaduais, tem Minas Gerais, tem lá, tal. Gente, você faz 80 pessoas numa prova, 100 pessoas numa prova, 70 pessoas numa prova. Não dá nem como financiar as provas. Agora, se você fizer um campeonato brasileiro, como antigamente, 8 etapas, que não é nem ranking, nenhuma etapa só. 8 etapas, em que você tem o descarte de 2, por exemplo, e leva uma para Rio Grande do Sul, leva uma para o Paraná, leva outra, uma ou 2 para Brasília, leva 2 ou 3 para São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, enfim. Essa é uma outra coisa, por exemplo, que eu acho que seria muito interessante discutir. Porque se você conseguir fazer como antigamente a gente fazia, prova com 300, 350 conjuntos, é uma coisa. Diferente de você organizar a prova em que você vai ter no máximo, como tivemos estes últimos anos, no máximo 118, 120 conjuntos de todas as categorias. E que a grande maioria das pessoas que participavam de velocidade livre, não participavam de regularidade. Se a gente se lembra daqueles campeonatos de brasileiros do tempo do Homero, o grosso era a regularidade. 160, me lembro que não tinha nem 10 pessoas. 160. Bom, mas eu acho que o que ele apresentou, se ele não mandar essa apresentação, eu acho que poderíamos, não sei quem tiver interesse em se reunir e tentar sistematizar aqueles pontos básicos que estão estabelecidos ali para criar um plano. E a gente discute sobre a base de um plano. Não, se quiserem marcar, por exemplo, para o dia 2 de março, a gente trazer algumas respostas. O Branco até aqui está disponibilizando a gente fazer uma reunião presencial no Albar, e após essa reunião ele diz que ele está bancando um churrasco aí para todo mundo que for. Então, também é uma ideia. Pessoal, eu estou bem à disposição. Eu acho que a ideia é a gente discutir isso para o bem do enduro, tá? Pela continuidade, para a gente tentar olhar para trás, mas assim, só ver os erros para que a gente não os repita e faça melhor. Tá? Eu acho que não é uma caça às bruxas, não é achar culpado, não é achar isso, não é achar aquilo, porque senão a gente não vai para frente. Tá? É olhar para trás, mas no sentido de buscar melhorias e, né, ir para frente. Sim. Bom, então a gente... André, o que você prefere? A gente deixa uma data marcada aqui, a gente faz uma reunião presencial no Alvar,
Ou Acho que você pode pensar aí faz a com a reunião. comissão, né, e aí propor para a gente todo mundo se conhece, a comunicação é fácil. Se quiser, eu mando lá no e-mail do representante dos atletas, a gente coloca nos grupos e acho que a gente não precisa definir agora, né? Tá? Mas Mas obrigado por podem todo ter mundo. certeza, eu acho que não pode passar todo esse trabalho, ele não pode passar em vão, ele não pode passar muito tempo até serem dadas as respostas, sabe? Eu acho que essas respostas têm que vir rápido para o Enduro andar, sabe? Durante o ano. Eu acho que a gente, durante o ano, vamos ver se já consegue implementar algumas questões para que tudo flua de maneira mais leve, né? Legal. Mais gostosa. Então, acho que é um ótimo começo e ter o apoio de todo mundo aqui, ter o interesse de todo mundo. E acho que essa diretoria está aberta a ouvir as pessoas e, como você falou, ser parte de uma engrenagem, né? Não querer definir tudo e deixar o Enduro dependente da CBH, né? Então, acho que é um primeiro passo importante aí e agora ficamos esperando de você, Marcelo, qual o segundo, né? Se vocês querem fazer uma outra reunião no Zoom assim para discutir os desdobramentos dessa apresentação, se a gente se reúne no Albar para ver quais são as medidas a serem tomadas. Acho que quando você souber qual é o melhor modelo, você fala e a gente, né, faz acontecer. Eu vi pelo bate-papo aqui que acho que o pessoal está pedindo uma reunião online. Eu acho que a reunião online fica mais democrática, né? Porque eu não sei qual seria essa data no Albar presencial, que também seria ótimo, mas fica mais democrático para quem não puder estar, né, presencial ou for de outros estados. Então, eu acho que fica legal o online. Tá? Eu deixo como sugestão a data de 9 de março, que são 3 semanas. Tá bom? Ok. Inicialmente, então. Falou 9 de março? 9 de março. Quarta-feira. Isso. Beleza. Ok. Legal. Vou mandar isso lá no Mas, e-mail, mas então. como é que nós vamos chegar a essa reunião? Você vai mandar os slides que você mandou? O que eu acho que a gente poderia fazer, você manda os slides e a gente tem um prazo, sei lá, de uns 10 dias aí, para, a partir de ter os slides, cada um da pessoa que queira participar faz uma proposta concreta que sejam os pontos básicos de um projeto. Porque aí a gente discute sobre pontos básicos de um projeto. Que envolva aqui. Mário, então, Desculpa. que tal se a gente fizesse assim, então? No dia 9, a gente apresenta essas respostas. E aí, na prova do Albar, a gente marca presencial, entendeu? Para discutir todos os pontos que cada um achou, entendeu? Acho que daí fica... Beleza. Acho ótimo. Né? Isso. Uma apresentação fria, Mário, não resolve. A apresentação é importante para que vá além do que está escrito, para que tenha o conteúdo, o conceito do que está por trás de cada coisa que está escrita na apresentação. Então, acho que o esclarecimento ele é muito bem-vindo junto com esse material que você vai produzir, Marcelo. E aproveito a intervenção aqui para parabenizar aí pela iniciativa, pelo trabalho que o André está fazendo, pela abertura que vocês estão dando. E o único caminho que pode gerar resultado é efetivamente se a gente conseguir gerar sinergia e não perda de energia ao longo do caminho. Obrigado, muito obrigado a vocês. Obrigado, Barreto. Obrigado. Legal, então a gente fica com esse plano. Eu vou mandar os slides para todo mundo. E no dia 9, o Marcelo e a comissão trazem uma resposta, pontos que eles acham interessantes. Apresentam e no dia 18, né, a gente marca uma reunião no Albar. Pronto, 17, né, talvez na sexta antes da prova. Isso. Ou no sábado depois. Bom, a gente vê. Obrigado
a todos e parabéns para a gente como comunidade. Acho que demos um passo importante. Então, obrigado e parabéns a vocês, cara. Marcelo, Andrés. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Eu acho que assim, ó, estamos juntos para resolver e para andar todos juntos nessa caminhada nesse 2022 aí. Valeu, gente. Obrigado. Abraço.